pessoal, vamos para mais uma explicação e o meu principal objetivo nessa explicação é esclarecer uma dúvida que é comum entre a maioria das pessoas. É o seguinte, eu tenho uma área e como que eu construo uma pista? Como que vão aparecer para mim e eu vou saber que cabeceira, qual o número da cabeceira, qual o rumo magnético dessa pista? Bom, a princípio é uma situação bastante simples. Primeiro nós temos que ter uma área na qual nós vamos construir essa pista. Vamos imaginar que nós tenhamos aí uma fazenda, né? Ou uma área de terra disponível, onde eu possa construir essa pista para me utilizar com a minha aeronave. Então, vamos imaginar que nós temos essa área aqui, uma área bastante grande, e eu preciso saber, eu quero construir uma pista dentro dessa área. Bom, nós sabemos que uma aeronave ela pousa e decola contra o vento. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: da onde são os ventos predominantes sobre essa área? Nós temos que, nesse caso, ir nos institutos responsáveis por meteorologia. São instituições ligadas à agropecuária, à agricultura. Se tiver aeroportos próximos ou estações medidoras próximas de meteorologia, eles vão saber informar. E não é saber o vento nos últimos 3, 4 meses. É saber o vento predominante nessa região nos últimos 10 anos. Bom, vamos supor que nós escolhemos essa área e o Instituto de Meteorologia nos informou que os ventos predominantes normalmente eles vêm dessa área aqui. Ó. Estão sempre vindo aqui. Tá? Então, uma vez que nós descobrimos que os ventos predominantes estão vindo dessa região, nós já sabemos, já temos um princípio da onde nós temos que começar as nossas avaliações. Sabendo que a aeronave pousa e decola contra o vento, então se o vento predominante é nesse sentido, né, então nós sabemos que a nossa pista ela terá que ser feita nesse sentido. Né, para que a minha aeronave possa pousar e decolar contra o vento. Né? Nós não podemos esquecer que tudo isso aqui é baseado na rosa dos ventos. Norte, sul, leste e oeste. Tá? Então, o norte aqui é 360 graus, o leste é 90 graus, o sul 180 graus e o oeste 270 graus. Se nós pegarmos nossa pista e inserirmos uma rosa 200 aqui, né, nós vamos ver que ele está aqui em qual rumo? Rumo 90 graus, né? Ele está aqui para oeste, para leste, né? Rumo de 90 graus. E a outra cabeceira no rumo 270 graus. Então nós temos aqui, ó, 90 graus. E temos aqui 270 graus. Mas vamos supor, isso nós estamos trabalhando com números redondos. Vamos supor que os nossos números não fossem redondos. Que esse vento ele não viesse de 90 graus. Como no caso, em exemplo aqui. Então vamos colocar aqui embaixo a numeração. Vamos supor. Ao invés de vir 90 graus, ele viesse de 91,
92, 93 e 94. Tá? Se ele viesse em uma dessas direções, ou seja, o nosso numeral final fosse aqui 1, 2, 3 e 4, você arredonda para o numeral inteiro inferior inteiro. Tá? Então vamos supor 91, 92, 94 voltaria para 90 graus. Se nós tivéssemos um número, a direção do nosso vento fosse, no caso aqui, vou colocar aqui, 95, 96, 97, 98 e 99, então o nosso número seria arredondado para o numeral superior. Então, nós teríamos aqui, ao invés de 90, arredondado para 100. Nós sempre trabalhamos com números inteiros. Tá? Então, não vamos ter o número 97,5, 98,5. Sempre vai ser o numeral inteiro. O que vai acontecer aqui? Nós vamos desprezar os últimos dígitos. Vamos supor aqui. Bom, eu já adiantei aqui. Então, nós teríamos, em vez de 90, a pista 9. Em vez de 100, a pista 10. No nosso caso aqui, o rumo foi 90 graus. E o inverso do 90 graus é 270 graus. Só que a cabeceira da pista, ela indica para onde você está indo. Então, se eu quiser, se o vento é predominante daqui, está vindo daqui, eu vou ter que alinhar a minha aeronave, trazer a minha aeronave aqui, alinhar nessa cabeceira e decolar para lá. Então, eu decolaria para cá. Tá? Então, se eu estiver nessa cabeceira, para que rumo que eu estou indo? Eu estou indo no rumo 90 graus. Então, aqui nessa cabeceira tem que estar indicando qual é o rumo que eu vou decolar. Então, aqui estaria a cabeceira 09. Porque 90 graus, você elimina o 0 e ficou 9. Então, sempre é 2 dígitos, então 09. E se o vento tivesse no sentido contrário? Tá? O vento estivesse aqui, vindo daqui, 270 graus. Eu teria que vir com a minha aeronave e alinhar ela nesse sentido. Se eu alinhar nesse sentido, na cabeceira vai estar dizendo que eu estou decolando no rumo 27. Ou seja, eu estou indo no rumo 270 graus. Né? Bem simples, não é? Então, por exemplo, nesse desenho que está aparecendo aqui, nessa pista, pode ver que rumo, que se eu alinhar nessa cabeceira, eu estou alinhado no rumo 80 graus. Então, a cabeceira é a cabeceira 08. Nesse daqui, no 260, significa que se eu alinhar minha aeronave nessa posição, eu estou decolando no rumo 260 graus. Tá? No caso aqui, ó, se eu alinhar nessa cabeceira, né, significa que eu estou decolando no rumo 30 graus. 30 graus, eu elimino o primeiro zero daqui, ou melhor, o último zero aqui, sobra 3. Então, cabeceira 03, eu vou no rumo 30 graus. E assim sucessivamente. Tá? Não, ó, esse aqui é um exemplo bem simples, onde você tem a cabeceira 26,
você vê a bússola da aeronave, olha, 270, eu estou alinhado no rumo 260. Aqui eu tenho 250 e 240. E aqui, ó, uma outra formatação, onde mostra a mesma coisa, ó, 240, 250, 260. A aeronave está alinhada no rumo 260. 260, você tira o último zero, sobra 26. Então, eu estou alinhado na cabeceira 26. É bem simples, não tem erro. Bom, uma outra situação que nós temos é, você escolheu lá, você tem uma pista, né? Ixi, veio para baixo, tá? Você tem uma pista, vê se agora dá certo. Bom, tem uma pista. E essa pista é a cabeceira, né? Que você tem a 27, que está no rumo 270 graus. E aqui você tem a 09, porque vai no rumo 90 graus. E você tem a necessidade de ampliar mais uma pista. O movimento é grande, então você constrói mais uma pista paralela. Tá? Se você tem duas pistas, você vai ter que acrescentar uma letra para indicar qual é a posição dessa pista. Tá? Então, essa pista ela continua sendo a pista 27, porque está no rumo 270 graus. E ela continua sendo a 09, porque está no rumo 90 graus. Só que você vai acrescentar uma letra, tá? Que vai indicar para você o seguinte, olha, essa pista aqui é a pista 27 que está à direita. Então você vai acrescentar a letra R de right em inglês. E essa pista é 27 esquerda. Então vai acrescentar a letra L de left. Tá? Essa pista aqui é 09. Essa pista 09, ela está à direita. E essa pista está à esquerda. Tá? É, vamos supor que você teve que construir mais uma pista. É um aeródromo está com bastante movimento, então foi construída a terceira pista. Tá? Vou colocar a mesma cor aqui. Então, aqui está. Vixe Maria, o negócio foi feio agora. Vê se está mais reto agora. É fazer a terceira pista. Bem retinho. E vai continuar sendo a 27. E vai continuar sendo a 09. Tá? Bom, só que vai mudar aqui, vamos mexer na designação das cabeceiras. Tá? O que vai acontecer agora? Nós temos essa pista aqui, a 27, ela é a 27 do centro, center, tá? E 09, center. Essa 27, ela está à direita. E essa 27, ela está à esquerda. Aqui você tem a 09 centro, aí você tem a 09 direita, right, e tem a 09 à esquerda, que é a left. Bom, eu coloquei aqui um desenho mais bonitinho, né? Da mesma coisa que eu expliquei para vocês, que está no livro, tá? E que fica mais fácil o entendimento, desenho mais simples, ok? No caso dessas pistas cruzadas, é, não há necessidade porque elas não são paralelas, então você não precisa colocar o left
ou right, ou center, porque são rumos magnéticos diferentes, ok? Bom, uma outra situação que você vai ter que ver na análise da construção da sua pista é para que você está fazendo essa pista. É uma pista que está sendo construída para pouso de aeronaves de pequeno porte, médio porte, grande porte. Quais as características físicas que vai possuir o seu aeródromo? E são assuntos bastante importantes que você tem que calcular quando você for projetar a construção da sua pista. Tá? Então, nas características físicas do aeródromo, então você vai ter lá, por exemplo, você tem as coordenadas geográficas, né, do seu aeródromo. Então, uma cabeceira tem uma coordenada x e a outra cabeceira tem uma coordenada y. Tá? Bom, além das coordenadas geográficas, uma outra informação que você já tem é qual é o rumo, qual é o rumo magnético da sua pista. Isso você já tem. A outra situação que você tem que definir, qual será a resistência da sua pista, ou seja, até quantos quilos, ou seja, qual vai ser o PCN, né? Até quantos quilos a sua pista vai aguentar que uma aeronave pouse? Se você faz uma pista com uma resistência pequena, não vai poder pousar, por exemplo, uma aeronave a jato, um Falcon ou um Boeing, uma aeronave de peso maior. Vai poder pousar um Seneca, um Baron, essas aeronaves monomotor e bimotor de pequeno porte, um Beech 33, Beech 35, Bonanza. Tá? Então, a resistência, existe uma tabela toda, então você tem que saber qual será o PCN da sua pista, ou seja, a resistência do piso da sua pista. Quando você fala em resistência do piso, você fala em PCN. Quando você fala qual é o peso da sua aeronave para pouso, é o ACN. Tá? Então você vai ter que saber qual é a resistência do piso da sua pista. Tá? Quais são as dimensões físicas da sua pista? Ela tem um comprimento de quantos metros? 1000 metros? Ou 3000 metros? Tá? Uma pista de 1000 metros, você limita o tipo de aeronave que pousa na sua pista. Uma pista de 3000 metros, dependendo da resistência do piso, pode pousar Boeing, cargueiro, vários tipos de aeronave. Então você vai ter que saber as dimensões físicas, ou seja, o comprimento e a largura da sua pista. Qual é o tipo de piso que você vai utilizar para revestimento da sua pista? Vai ser asfalto? Vai ser terra? Vai ser grama? Cascalho? Concreto? Ou seja, também dependendo da disponibilidade financeira e do tipo de piso que você vai utilizar, vai ser o resultado também do tipo de aeronave que vai poder utilizar o seu aeródromo. Tá? A outra situação que nós temos é a declividade. Tá? Ou seja, vamos puxar um pouquinho para cima aqui. O seu aeródromo ele é inclinado quantos graus? Existe uma inclinação máxima. Tá? Então você tem aqui a linha reta, a princípio reta, tá? E você tem a declividade, ou seja, o seu aeródromo sobe e depois ele é plano. Você vai ter que saber qual é o percentual de declividade
da sua pista. Isso aí os engenheiros que vão calcular, em função do terreno que você tem. E a outra situação é a elevação, ou seja, você está numa região que está a quantos metros acima do nível médio do mar, ou seja, quantos pés. Você está numa região, por exemplo, que tem lá está a 1.865 pés de altitude em relação ao nível médio do mar. Então isso aqui também vai ser calculado na hora da formatação do seu aeródromo, tá? São informações básicas, importantes, que serão exigidas quando você for fazer a formatação, a construção do seu aeródromo. Bom, e para finalizar, você tem que ver as características operacionais de voo, ou seja, você vai ter um aeródromo que é só para operação visual, ou é um aeródromo que é para operação por instrumentos? Se ela é só para operação visual, você vai operar só durante o dia ou vai operar também à noite? Tá? Se você for operar visual diurno, é um aeródromo simples, sem complexidade. Se você for fazer uma operação visual noturna, vai significar que o seu aeródromo terá que ter balizamento luminoso, biruta iluminada, tá? Farol rotativo, ou, no caso de aeródromos mais complexos, né? Biruta iluminada ou um órgão ATS em funcionamento. Se for um aeródromo que vai operar diurno e noturno, não precisa ser diurno e noturno, um aeródromo vai operar por instrumentos, tá? Durante o dia e durante a noite, vai significar o seguinte, que você vai ter aqui, além das coisas que já tem aqui em cima, do diurno, você vai ter que ter instalado no seu aeródromo equipamentos que balizem a aproximação dessas aeronaves, tá? Então você vai ter que ter instalado, além do já citado, que eu citei acima, né, anteriormente, você vai ter que ter lá um equipamento, tipo um VOR ou um NDB, tá? Ou o seu aeródromo ter um equipamento, já um procedimento baseado em GPS para operação. Além dessas características, né, um órgão ATS para operar esse aeródromo, tá? Então, além de todas as características que a gente nós já vimos, então ainda sobrou as operacionais de voo, que você vai operar o visual só durante o dia ou à noite, ou se você vai ter um aeródromo que opera por instrumentos. A maior parte dos aeródromos hoje no Brasil, com exceção dos comerciais, né, eles operam visual, alguns só durante o dia, outros durante a noite. Quando parte para a parte de instrumentos, a gente já parte para aeródromos comerciais, que são os mais complexos, tá? Então eu espero ter ajudado você a entender um pouco sobre a complexidade de pistas. Você encontra mais informações sobre as características de pistas, como faixas e um monte de coisa, no anexo da ICAO, é o anexo 14. Tá? É uma publicação que tem em inglês originalmente, tem em espanhol, francês, alguns outros idiomas, e, e também nós temos a ANAC também, que fez uma cópia desse anexo 14 e que está disponível no site da. Para você que está fazendo PP e até o PC, mas o PP principalmente, não vale a pena você se aventurar nesses anexos com esse monte de informação que não vai ser salutar agora, tá? Mas a título de curiosidade. Se você for um piloto comercial, já é interessante dar uma olhada, principalmente na questão das pinturas de pistas, características
mais detalhadas, né? Mas também que não é tão importante agora, tá bom? Espero ter ajudado e qualquer coisa estou à disposição de vocês.